Eu ingressei em setembro de 2014, portanto vai fazer 11 anos esse ano, né? No cargo de nível médio, né? Assistente em administração. Não tinha contato anterior com o movimento sindical, movimento estudantil, nada do tipo. Foi um encontro nesse lugar de trabalho mesmo, né? De conhecer sindicato e movimento sindical, enfim, nesse concurso, nesse local de trabalho, a partir de 2014, então. Já no início, eu lembro muito bem que eu fui recepcionada pela Judite, né, que trabalhava na gestão de pessoas, e ela falou do sindicato, que era o sindicato, e que tinha que se filiar e tal, e logo depois teve uma greve em 2015, né, aí foi um pouco mais intensa a minha relação com o sindicato, mas esse contato inicial eu lembro que foi a Judite que me falou da existência do sindicato, né, ali no final de 2014, logo que eu entrei então no campus. E depois disso aí comecei a participar de assembleia. Eu não recordo exatamente que momento eu me filiei nesse período, né? Mas foi meu primeiro ano de trabalho ali, porque logo que começou a greve eu já era filiada. Eu lembro que eu já era sindicalizada na greve, então foi ali naquele final de 2014, início de 2015. Você chegou a participar de algum momento, algum ato assim da greve? Daí eu comecei a participar das assembleias, que eu lembro que era nas salas B, ali na biblioteca, né, na sede. E aí coloquei um nome para participar de uma plena em Brasília. E aí fui eu, a Fátima Saraiva e a Rosângela, para uma plenária nacional. E esse foi meu primeiro contato, então, com o mundo sindical para além do campus Rio do Sul, né? Que foi anterior ao estouro da greve de 2015. Então, esse contato aí foi nesse período antes da greve. Eu não sei se de sindicalização, mas eu acho que na coordenação geral eu fui a mais ousada nesse sentido, né? A gestão foi 2016, né? Foi pós essa greve de 2015. Nesse período de greve, 2015, a coordenação geral era com a professora Giovana Terra, né? E comentei com ela hoje, inclusive, que ela foi uma das pessoas que me encorajou a assumir essa tarefa, né? Ainda mais eu que não tinha muita formação política, né? Nem compreendia direito o papel do sindicato na instituição, né? Mas vocês bem sabem a dificuldade que é conseguir montar uma chapa, né? E ter alguém à disposição para tocar a luta, enfim. Aí eu dei meu nome para a gestão seguinte, depois dessa experiência da greve, né? Foi 2016 aí a eleição. Eu fiquei tentando lembrar daquele momento, assim, né? Claro que aquela intensidade da greve pega muita gente emocionalmente, né? De conhecer outras pessoas da rede federal nesses momentos de plenária nacional, então de entender que aquela luta não era uma luta isolada, não era algo, né, de Rio do Sul, estava articulado nacionalmente, a importância disso, enfim, a possibilidade de aprender com aquela experiência, né, com aquela oportunidade aí. E aí teve experiências boas e ruins, né? Não dá para dizer que foi maravilhoso estar à frente do sindicato naquele contexto, assim como continua não sendo 100% experiência positiva estar à frente dos espaços que a gente ocupa, né? Por ser mulher, enfim, tem esses desafios todos. E eu acho que o mais determinante ainda para os desafios daquela época foi por ser muito nova, né? Então, não só por ser nova no IF e por ser mulher, mas por ser... Eu tinha 21 anos, né? Tinha 21 anos quando a gente tomou posse, a chapa, enfim, e assumi a coordenação geral da seção. E nesse processo de formação política muito intenso, pós-greve, e querendo contribuir de alguma forma, e querendo me colocar ali naquele espaço para continuar o movimento, né? Enfim,
Eu acho que foi isso determinante. Tem a coisa da juventude, né, de querer transformar o mundo, e aí a emoção da greve, das passeatas que a gente fazia, né, enfim, dos atos que a gente ia, tinha uma coisa do encanto também, e de visualizar naquele lugar uma possibilidade de aprender coisas, enfim, me desenvolver, né, por exemplo, ir à frente de uma assembleia para coordenar uma assembleia, impensável antes daquela experiência ali, né, e, enfim, foi um percurso que hoje eu já me sinto muito mais segura estando à frente de algum processo. Mas na época eu lembro que eu tremia demais, assim, nas plenárias nacionais, quando tinha que fazer o repasse da sessão, né? Meu corpo inteiro, assim, tremia, porque estava ali super exposta e tal. E isso a gente vai desenvolvendo com a prática, não adianta estudar a técnica que tu precisa viver, né? E aí eu acho que essa possibilidade de aprendizado também me motivou a topar isso e estar nesse espaço. Quais foram assim, os principais desafios? Depois a gente fala dos aspectos positivos, né, mais assim das conquistas, né, de direitos da época, se teve alguma greve, mas quais foram os maiores desafios daquele período? Foi a questão da juventude, a questão de ser mulher, a mulher mais jovem, né, coordenadora da sessão. Técnica também. Técnica, né? Eu acho que tem isso, que infelizmente a gente continua trabalhando nisso, né? Mas existe uma relação entre categorias que não é tão fluida, né? Assim, docentes e tais. E aí, por ser uma técnica de nível médio, também é diferente de uma técnica de nível superior. Também tem essa diferença, né? Esse marcador. Eu acho que o determinante era por eu ser muito nova nesse espaço, então não era respeitada, né? E eu resgatei ontem e-mails assim do tipo, contem comigo porque eu tenho experiência para... Claro, sempre respeitei a experiência dos que vieram antes, né? Só estive nesse espaço porque outros vieram antes. Mas sempre me colocando como incapaz de estar naquele espaço, né? Algumas falas, assim. E esse foi um grande desafio que eu lidei durante um tempo. Também tem um marcador nesse período que eu estava na coordenação geral, que são as ocupações estudantis de 2016, né, que com a reforma do ensino médio imposta pelo governo Temer ali, pós-golpe, né, do governo Dilma, teve esse movimento nacional de ocupação de escolas, enfim, eu estava na coordenação geral nesse momento. A gente atuou sempre dando suporte e orientação para os estudantes, para que fizessem o que fossem fazer dentro da legalidade, fazendo as comunicações prévias que precisariam ter sido feitas, enfim. E foi um momento bastante tensionado, assim, no nosso campus, né? Do IFC foi o primeiro campus a ocupar, né, na sede, vieram com os colchões, então teve aquela tensão toda, e a gente na articulação para tentar mediar aquele processo, que também a gente entendia como importante, porque era de formação política para os estudantes organizados no movimento estudantil, e para quem não estava organizado também para entender como funcionava se organizar para reivindicar direitos, né? E a pauta, que era muito legítima, né, que se colocava contra aquela reforma do ensino médio, que hoje a gente tem vivenciado os efeitos e como isso foi ruim, né? Tem sido ruim para todas as escolas públicas. Então tem esse marcador desse evento de 2016 das ocupações estudantis. A gente não fez greve durante o período que eu era da coordenação geral, mas tem esse marcador do movimento estudantil que foi protagonista no campus e que com certeza marcou a história do campus, assim, nesse período. Eu acho que 32 dias ou 34. Foi uma coisa de muitos dias, assim, com aquele tensionamento, né? Claro que aí ia esvaziando para o final, mas eles colocaram fim na ocupação em Rio do Sul, oficializando para a direção geral, enfim, no final desses 30 e poucos dias. E aí teve uma plenária nacional que foram convidados lideranças do movimento estudantil, né, enfim, e aí eu fui, e era um momento bastante tenso de desgaste, né, localmente, porque muitos servidores estavam incomodados com aquilo, né, enfim. Tem todo um tensionamento do que sai da rotina, do que sai do controle, né, enfim. E aí teve um chamamento de lideranças estudantis e eu fui com estudantes que estavam na liderança da ocupação aqui em Rio do Sul para Brasília. Né, os pais, eles eram menores de 18, enfim, fizeram autorização
para eu, Tamires, representá-los, enfim, e acompanhá-los nessa participação na Plenária Nacional do Sinasef com o movimento estudantil. Então foi também uma experiência bem bacana, e eles me têm como referência até hoje por esse momento bem marcante da vida deles, né? Então, recentemente, na greve do ano passado, por exemplo, o Augusto fez parte ali, ele falou, nossa, eu lembro lá quanto era da coordenação, né? A Fernanda, né, também era da informática, e aí também foi aí com custos da família, né? Porque a gente deliberou em assembleia que seriam 2 estudantes, daí foi um da sede, um da urbana, a Fernanda foi a terceira estudante a acompanhar, mas daí custeada pela família, enfim, separadamente. Mas, né, eu acho que o marcador principal da minha passagem pela coordenação geral foi as ocupações estudantis. E eu, como muito nova à frente, tinha os desafios de ser muito nova estando à frente da coordenação, e aí esses pontos que a gente colocou, que a gente já falou, né, que é de ser tida como incapaz para estar naquele espaço pelos mais velhos, mas ao mesmo tempo para o movimento estudantil, para os mais novos, como eu era mais nova, mais próxima da idade deles, talvez até, né, para eles foi melhor alguém no sindicato mais novo, mais próximo, com uma linguagem mais parecida do que se fosse alguém na coordenação mais experiente, né? Então tem esse ponto que eu não tinha parado para pensar ainda, falando agora, porque o movimento estudantil foi tão protagonista na época que eu estava na coordenação do sindicato. Talvez pode ser um elemento que contribuiu, né? Se viam, eu tinha 20, 21 anos, né? Eles, final de ensino médio, têm 16, 17, então é bastante próximo, né? A idade, enfim. Então pode ser um elemento que contribuiu. Desculpa te perder. Imagina. Mas nesse momento de protagonismo deles, como que, na tua gestão como coordenadora, como sindicalizado, como que o sindicato conseguiu contribuir para esse movimento naquele momento? Eu lembro que fez oficinas de cartazes, oficinas da história do movimento estudantil, e aí a gente convidou, por exemplo, o João, da seção litoral, né, que é um militante, enfim, estava organizado no sindicato, mandava materiais de formação política mesmo para eles saberem o que é um sindicato, como é que se faz uma assembleia, né, essas orientações de organização mesmo, que eu acho que o sindicato tem um papel importante, né, nesse diálogo com o movimento estudantil. A gente financiava materiais, né, pedagógicos, né, de cartolina, canetão, tinta, enfim, TNT para fazer bandeiras, enfim, né, para o movimento estudantil, para as reivindicações deles. Orientou como fazer um documento e eu lembro que eu fiquei nesse papel, né, de orientar como fazer um documento para deixar oficializado perante a instituição que haveria uma ocupação, ou eles tinham que se comunicar o tempo todo. A direção, na época do campus, fazia reuniões periódicas para ir acompanhando o movimento. Então, teve uma formação política que o sindicato contribuiu, né, com o movimento estudantil nesse período, que eu acho que foi bem importante para a vida desses estudantes, né. E eu acompanhei alguns depois que saíram do IF, né? Foram para outras universidades, enfim, ou atuando no mundo do trabalho, mas sempre articulados, sabendo como conduzir algumas situações, que com certeza essa experiência contribuiu para essa formação deles. Consegue recordar-se uma quantidade aproximada de participantes na sede, na urbana? Se teve em Ibirama também, alguma vinculação do campus daqui com Ibirama? Eu não sei números, Jonas. Eu não sei números dos estudantes, porque a gente, ao mesmo tempo que participava de atividades, fazia mediação, a gente tentava deixar a autonomia do movimento estudantil à frente, né? Então, esses controles, por exemplo, o número de estudantes, talvez a direção do campus tenha, mas o sindicato não tem. Eu lembro que os corredores do bloco A ali da sede eram tomados de colchões, né? Os acampamentos deles, enfim. E naquele espaço ali, não sei fazer uma conta agora de cabeça para saber qual era esse número. Mas era significativo. Tinha pessoal de todas as turmas, principalmente dos terceiros anos, né? E, enfim, alguns servidores dormiam com eles nesses acampamentos, porque tinha que ter um servidor responsável na época, né? Eu dormi uma noite na sede com eles,
Na Urbana a gente também fez oficinas e trazia profissionais diversos para falar sobre várias coisas. A gente discutiu as emendas que foram apresentadas ao projeto lá da reforma do ensino médio, né, que foi imposto por uma medida provisória. E aí, durante a discussão dessa medida provisória, então, as emendas, enfim, a gente foi discutindo uma por uma. Aqui queria tirar filosofia, que queria acabar com artes e tal, e fazendo eles entenderem aquele processo ali como algo muito ruim para a educação pública, né? E eu acho que a gente conseguiu avançar nesse sentido aí, nesse período. Mas os números deles eu não sei te dizer. Mas de instituição de outros exemplos, assim, no Alto Vale, né? Isso de ocupação provavelmente foi a única, né? Eu acho que na região aqui, Rio do Sul foi a primeira escola ocupada e talvez a única da região. Eu sei que aí do IFC, teve Araquari, que ocupou, né, outros movimentos do IFC, mas aqui da região acho que Birama não. Então fomos só Rio do Sul mesmo, só nós. Aí lá em Brasília daí foi compartilhada a experiência dele. Isso. E tem uma fala do Edenar, que foi estudante que foi com a gente. E daí ele ocupou a mesa, enfim, quando foi feita a chamada para os estudantes, e daí ele estava em estado de greve, a rede toda federal. Alguns lugares do Brasil estavam aderindo à greve pela mesma pauta do movimento estudantil, né? Contra a reforma do ensino médio, contra a PEC do teto de gastos, que depois veio ser aprovada, né? E aí ele fez uma fala bem marcante na mesa, assim, tentando sensibilizar os servidores a aderirem à greve. Falou o seguinte: a gente está levantando uma ondinha. Se vocês vierem conosco, a gente pode fazer disso um tsunami. Se vocês não vierem, essa onda vai estourar e vai acabar na praia, uma coisa assim, sabe? E aí emocionou muita gente, foi ovacionada, assim, né? Do tipo, tentando sensibilizar os servidores para entenderem a importância daquele movimento e que a força do coletivo é que ia conseguir fazer um tsunami da educação e aí conseguir lutar pelo que estava sendo debatido, né? E, enfim. E aí o final desse movimento estudantil, que foi sendo tensionado no Brasil inteiro, reintegração de posse, Ministério Público, né, perseguição de estudantes e tal, que foi um pouco mais tensionado assim no Brasil inteiro. Aí realmente, como disse o Edenar, foi acabando, não teve o tsunami, né, e acabou que a reforma do ensino médio foi implementada, enfim, a gente tem sentido os efeitos no Brasil inteiro hoje, né. Então talvez essa foi uma das maiores conquistas, vamos dizer, das maiores realizações da tua gestão. O apoio de minha parte, porque também teve os tensionamentos, por exemplo, nesse período, alguns servidores que eram da direção pediram para sair, porque não queriam lidar com aquilo, eram contra, né, aquele movimento de ocupação, que aquilo era desordem, que não, né, enfim, não conseguiam compreender aquilo como um processo mais amplo, ou até pedagógico, né, de formação política, enfim. E aí teve um racha, assim, na direção do sindicato, teve tensionamentos, enfim. Mas de minha parte, o que mais marcou nesse período de gestão foi as ocupações estudantis, esse movimento estudantil que foi no final de 2016. Talvez até porque não tinha um histórico de atuação de movimento tão forte como esse, né? Sim, a gente saiu no jornal, enfim, na região, tinha reportagens em sites, enfim, que não se tinha registros anteriores de nenhuma movimentação estudantil, nem na escola agrotécnica, antes do IFC, nem no IFC daquele tamanho, né, daquela magnitude. Então eu acho que para a própria instituição foi algo bastante marcante, assim como para a gestão do sindicato que eu fiz parte. Logo em seguida teve a tentativa de uma reforma da Previdência, que foi segurada, mas que em 2019 veio, né? Mas, infelizmente, esse período a gente não teve conquistas e nem manutenção de direitos, né? Que era o que a gente estava tentando, pelo menos, manter algumas condições, né? No início de 2017 foi aprovada a lei do novo ensino médio, a contra-reforma do ensino médio, como a gente chama, né?
A PEC do teto de gastos por 20 anos também foi instituída ali naquele período pelo governo, né, do vice-presidente que assumiu a presidência. Tinha um outro projeto de lei de renegociação de dívida dos estados com a União, enfim, também estava naquele pacote ali, que foi uma coisa que entrou, que o movimento estudantil e o movimento sindical não conseguiu segurar, veio com muita força naquela conjuntura. Então, eu acho que não tem muitos ganhos para contribuir nesse rol aí de conquistas do sindicato nesse período, né? A gente tentou resistir a algumas medidas, mas não teve sucesso. Logo que, antes então, daquela greve de 2015, ainda que eu não era gestão, eu comecei a participar de Assembleia Nacional, né, das plenárias, e fui me aproximando de outras pessoas, primeiro do próprio IFC, de outras seções sindicais, né, que a gente tem essa diferença de alguns IFs têm uma seção sindical só para todos os campi da instituição, a gente tem algumas seções, né, que tem prós e contras, né, mas enfim. Naquele contexto, primeiro enfim, eu me aproximei de pessoas do IFC e depois de outros IFs e fiz parte de coletivo, né, organizado, enfim. Devo citar os nomes? Posso citar os nomes? Tudo bem? O primeiro que eu fiz parte foi o Fórum Classista, que aí congregava pessoas de todas as regiões do país e, né, numa perspectiva mais alinhada, porque como tu disse, tem diferentes blocos e linhas de pensamento, mesmo dentro de um mesmo sindicato, e uma mesma perspectiva do espectro político, né, que é a esquerda. E fiz parte do Fórum Classista, e aí depois de um tempo assumi a coordenação geral, atuei por um período no Fórum Classista, depois teve mais uma cisão e algumas pessoas, né, e aí isso vai se desdobrando, continua sendo assim até hoje, né, a cada congresso vai se desdobrando, vão sendo criados outros grupos, e aí depois eu fiz parte do Firmes, que era também um coletivo organizado, e aí o Firmes foi daí o último contato com o coletivo, e aí me retiro do Firmes. E eu já não estava mais na coordenação geral aqui, né, da sessão, mas, enfim, continuava participando. E aí, depois que eu me retirei do Firmes, eu me afastei, assim, mais definitivamente do próprio Sindicato Nacional, das articulações nacionais, né. E esse período contribuiu para a tua formação, assim, enquanto sindicalista, mas também enquanto ser humano, isso contribuiu, assim, para você? Com certeza. De perspectiva política, quando eu ingressei na rede, em 2014, portanto, eu tinha não tive formação política anterior, né? Então eu tinha uma perspectiva de sociedade, né? De educação, de tudo que tem relação com isso, muito diferente. O sindicato foi um espaço de formação política, isso eu tenho muito claro, assim, né? Embora eu tenha acessado esse espaço, iniciado na coordenação geral, sem conhecimento prévio, sem acúmulo prévio, sem acúmulo, que é prévio, né? Teve muito evento do sindicato de formação política que eu participei nesse período, aproveitei muitos contatos nesse período também, que foi bem importante, que a gente continua em contato, né, com várias pessoas, instituições, enfim. Para a minha formação, e aí depois para a linha de pesquisa, para o resto da vida, né, que a gente não é só uma coisa, foi bem importante essa minha experiência, esse meu contato, a formação política que o Sinasef oportunizou, foi bem importante. E aí, mais recentemente, eu fiz parte da pasta de formação política, né, numa chapa, antes de estar onde eu estou agora no gabinete, né, eu tive que sair, enfim, por conflitos, né, da vida. Mas, com certeza,
é uma pasta que ainda eu acho que tem um papel importantíssimo, porque a gente é muito carente dessa formação política qualificada, né? É muito fácil achar um monte de material na internet, e um monte de gente fala um monte de bobagem, né? Mas uma formação política qualificada para entender as relações, como funciona o mundo, porque algumas coisas são assim, por que a gente tem que reivindicar ou se movimentar para mudar algumas coisas, né? As escolhas que a gente precisa fazer. Eu acho que essa formação política que o Sinasef oportunizou é o que me deu condições para, enfim, para se desenvolver nesse sentido, assim. Eu tenho refletido há algum tempo, e aí eu já conversei com algumas pessoas sobre isso, né? O quanto o espaço sindical, ele também é cruel com algumas minorias e também reproduz várias contradições do mundo, porque a gente não está descolado de uma realidade concreta, né, de uma totalidade. Então, existe o machismo, existe o racismo, né, outras formas de opressão nesse espaço também, e isso foi bem forte durante esse período que eu passei na coordenação geral, especialmente por eu ser uma mulher mais nova, né, então não era capaz, aos olhos de alguns, e de outros, uma vítima muito fácil para assédio, né? Que não tinha capacidade de me impor como hoje consigo, ou, né, com a experiência a gente consegue adquirir algumas habilidades. E aí eu era uma vítima desse sistema todo de opressão também dentro desse espaço, que é muito contraditório, mas se explica porque a gente não está numa ilha, né? A gente faz parte de uma totalidade e a gente reproduz coisas da vida, das outras relações nesse espaço também. Mas, ainda, mesmo tendo todos os problemas e fragilidades que tem e que a gente está em movimento e luta para mudar, né? Ainda é um espaço importantíssimo, fundamental, para que a gente para que seja potencializado esse olhar para o outro como algo que também faz parte de um coletivo e que se reconhecer no outro, né, um trabalhador, ter referência, e que a luta coletiva, que a organização sindical, ela é o que possibilita que a gente avance, porque individualmente é impossível avançar. Individualmente é impossível avançar. E aí esse espaço organizado, que tem toda essa história, né, que a gente conhece, da humanidade e no Brasil, né, no recorte, e na rede federal, e no Campus Rio do Sul, recortando mais ainda, todas as conquistas, enfim, das categorias passam pela luta coletiva que esse espaço possibilita, né? Então, ainda que tenha muito problema e que a gente tem que estar nesses espaços para avançar, é a luta sindical, é o sindicato, é o Sinasef que tem que é esse espaço para a gente conseguir se ver como um trabalhador, parte de uma classe trabalhadora, e aí tem as especificidades, tem as categorias diferentes, tem os níveis diferentes, enfim, tem vários recortes, mas a gente é trabalhador da educação. E isso que a gente tem em comum aqui nos une, e essa luta coletiva que é fundamental para a gente conseguir avançar, porque individualmente a gente não consegue. Como geralmente esses espaços reúnem muita gente e muita diversidade, né? Porque aí vem gente de todas as regiões do país, todas as idades, né? Enfim, de todos os IFs. Era menos a forma de me ver como alguém capaz, porque lá tem muito mais gente nova nesses espaços do que localmente a gente tem, né? Nesse espaço sindical. Mas a questão do assédio foi principalmente nesses eventos nacionais, né? Que aí, isso que eu falo de me ver como alguém mais novo, uma vítima, né? Desse machismo estrutural, enfim, de achar que me dando flores, por exemplo, quando eu chegava numa plenária, entendeu? Essa relação de microviolências, assim, de assédios foram nesses eventos nacionais. Agora, de ser desqualificado,
ser tida como incapaz por ser muito nova, não ter habilidade de liderança, enfim, foi na experiência local mesmo, foi na sessão. E a tua percepção hoje, até, vamos dizer, de fora no momento, né, da diretoria, né, devido às condições que você falou, da função que está ocupando hoje, você percebe que esse cenário melhorou para as mulheres que fazem parte do sindicato hoje? O cenário está um pouco mais de respeito? É uma pergunta bem complexa, porque talvez hoje eu consiga perceber mais algumas violências que naquela época eu não conseguia. Então, se está melhor para atuar nesse espaço ou não, eu não sei te dizer, porque são momentos diferentes e cabeças diferentes. A Tamires de anos atrás é diferente, né? Eu acho que hoje eu tenho mais condições de me impor, de conduzir algumas coisas, de deixar mais claro algumas coisas, enfim, que eu não tinha habilidades e condições naquele período. Mas isso não quer dizer que para as mulheres em geral está menos pior. Eu acho que não dá para afirmar isso. Até porque ontem mesmo, né, com a nossa colega, enfim, que é dirigente nacional, que é uma militante desde os 12 anos, como ela diz, os desafios continuam os mesmos. Então, eu me afastei desse espaço, mas tenho certeza que as companheiras que estão nesse espaço continuam vivenciando esses desafios, assim. Então, acho que, claro que se fazer um recorte mais amplo, parece que tem mais mulheres nesses espaços, né, porque era majoritariamente masculino, assim como o mundo do trabalho, né, as mulheres antes não poderiam nem sair de casa, não poderiam votar, não podiam votar, não podiam trabalhar, não podiam ocupar esses espaços. Hoje conseguem, tem dirigente sindical mulher, mas não quer dizer que está mais fácil para elas, porque a gente tem que trabalhar dobrado, né, e lidar com várias outras coisas que com certeza os homens não lidam. É uma outra coisa muito complexa, que eu sempre faço análises, tentando fazer uma análise da totalidade, né? Então tem coisas que avançaram, tem coisas que continuam do jeito que era há 10 anos, tem coisas que recuaram politicamente. Então, enquanto organização sindical, eu acho que a gente perdeu algum tempo com muito medo de governos que vieram pós-Dilma, que não negociaram, que não recebiam o Sinasef para dialogar. Então, muito medo de se organizar para fazer qualquer movimento de resistência ou de tensionamento com o governo, porque viria corte de ponto, porque, né, tinha um governo nessa perspectiva à frente. Então, aí teve o período da pandemia, né, que nos afastou, e a gente tem feito um movimento para tentar reaproximar, mas eu acho que infelizmente esse tempo não volta, né? Tem as tecnologias que vieram e a gente ainda não sabe como usá-las como aliadas desse processo de formação política e sindical. A gente ainda, acho que se debruça pouco sobre como estudar o uso dessas tecnologias para chegar em mais pessoas de uma forma democrática, né, enfim. Então tem coisas que eu acho que permanecem muito parecidas, coisas que recuaram. Mas eu também acho que tem momentos que a gente consegue avançar quando tem atividades mais... Eu sei que é complexo isso que eu vou falar, porque se fizer uma análise assim do que o sindicato serve para quê? Não é para pagar plano de saúde, não é para fazer festa, não é para... Mas essas coisas, como fazer uma festa, fazer uma confraternização, fazer as pessoas se sentirem bem no espaço, darem risada, isso é importante para criar conexão. E a gente não consegue, só com a razão de ser, né, do que está escrito no estatuto, atuar politicamente. A gente precisa da emoção, a gente precisa do encantamento das pessoas, a gente precisa que as pessoas se sintam parte, se sintam conectadas, enfim. E essas estratégias a gente não consegue porque precisam ser como são muitas pessoas, né, um público heterogêneo, tem coisa que agrada do homem que não me agrada, tem coisa que me agrada que não agrada do Jonas, enfim, né. Então a gente tem que tentar sempre várias estratégias e tal,
mas é importantíssimo essas atividades que vão mais pro emocional, né, pro afeto, enfim, pra gente se reconhecer enquanto a gente tá no mesmo lado, a luta precisa ser coletiva ou não será, ou a gente não avança, se a gente ficar brigando entre docente e a gente não avança, né, enfim. Então, eu acho que algumas coisas, algumas pessoas já perceberam, né, nesse sentido de que precisa avançar com essas coisas também, com agradinho, com, né, criando espaços de afeto, de conexão, de integração, enfim, para além do estudar uma doutrina de movimento sindical, ou ler o estatuto para saber o que diz o estatuto. Porque a política, o concreto, o cotidiano, não se faz com lei, não se faz com texto, não se faz com, né, enfim, com estatuto. Se faz com gente que precisa lidar com as complexidades de toda a vida, porque além da gente ser trabalhadora, a gente é um monte de outras coisas, né? É mãe, é irmã, é filha, é alguém, sei lá, da igreja, da comunidade, somos um todo complexo, né? Eu acho que alguns movimentos do sindicato já mostram que perceberam a importância dessas coisas, dessas atividades que precisam existir paralelamente, concomitantemente, à luta política, a formação política, enfim, o texto, o decreto, o estatuto, né? São coisas que precisam estar juntas, né? Eu acho que a gente não tem receita e não é uma tarefa fácil, mas a organização e a luta precisa ser coletiva, porque a gente só avança junto, coletivamente. A gente se fortalece coletivamente, a gente consegue avançar coletivamente, e o Sinasef tem um papel fundamental. São 30 anos de história aqui, né, localmente, mas são muitas histórias que atravessam esses 30 anos, e que a gente consiga se reconhecer como parte de um todo que precisa estar junto para avançar. Então, o movimento sindical, assim como o nosso sindicato, o Sinasef, seção Alto Vale Itajaí, agora, que tenha vida longa e que a gente consiga avançar coletivamente para não só resistir e defender o que a gente já conquistou de direitos, que é resultado de luta, mas também avançar e conquistar mais direitos.